Esse ambiente está cheio com a presença de Deus. E eu tenho certeza que onde quer que você esteja nesse momento, na sua casa, no carro, no trabalho, enfim, o Espírito ele não está limitado a tempo e a espaço. E eu tenho certeza que o mesmo ambiente que enche esse lugar está enchendo o ambiente onde você está. E muito mais do que isso, está enchendo o seu coração. E quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, isso faz toda a diferença, meu querido. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar, para reverter completamente, seja qual for o quadro que estejamos enfrentando. Eu fico pensando, querido, que a maioria de nós enfrentamos momentos e situações dos quais eles se potencializam, eles se fortalecem de uma tal forma que parece que é impossível para você e para eu podermos enfrentar. Sabe, querido, o momento que nós estamos vivendo, aliás, nós estamos numa semana em que completamos praticamente 120 dias da nossa última reunião. Nossa última reunião presencial foi no dia 15 de março. E nós estamos há mais de 120 dias, num período de distanciamento e num período de isolamento. E quando a gente enfrenta situações como a gente tem enfrentado, parece que é tão difícil da gente superar, parece que é tão difícil da gente enfrentar. E verdadeiramente o momento que a gente vive muitas vezes se apresenta como um grande gigante que precisa ser enfrentado e que precisa ser vencido. Mas eu estou aqui nessa noite, querido, com uma palavra de Deus, para mim e para você, muito mais do que uma frase de efeito. Isso é uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque eu creio que o Senhor está nos introduzindo num tempo de aceleração e milagres. O Senhor está nos introduzindo num tempo de aceleração e de milagres. Eu gostaria de ler com você, na verdade o meu propósito é de refrescar a memória da maioria de nós. É um texto muito conhecido, mas o livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11, o texto diz assim: olha, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Querido, eu fiz questão de ler todo esse texto, eu já disse, só para refrescar a nossa memória nos detalhes, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. No entanto, eu quero me ater com você ao verso de número 16. O verso de número 16, para mim,
ele sintetiza exatamente o tema que eu dei a essa palavra. E o tema, como eu já disse, é tempo de aceleração e milagres. Porque o versículo de número 16, diante de algo que parecia invencível, intransponível, vencer um exército numeroso que se levantava contra o povo de Deus. O Senhor disse para ele no versículo 16, já que eu estou contigo, e eu tenho certeza que essa é a palavra de Deus para mim e para você, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E ele disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Esse texto para mim sintetiza essas duas verdades, aceleração e milagres. Aceleração e milagres. Eu creio que já deu para perceber que os dias estão passando de uma forma mais rápida. Recentemente, numa das lives, o Dr. Aldrin disse que, cientificamente comprovado hoje, que os dias chegam a aproximadamente 18 horas. Eu sei que parece uma loucura isso que eu estou falando, mas eu estou falando coisas que estudiosos têm dito. Por causa de uma série de detalhes, de frequências, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque eu não sou a pessoa mais qualificada para entrar nesse detalhe. Mas eu queria usar esse texto como fundamento para dizer para você que Deus está nos introduzindo num processo de aceleração. Enfrentar um exército inimigo como se eles fossem um só homem, isso fala de um processo de aceleração e fala também de um processo de milagres. Aliás, Deus ele é especialista em aceleração e milagres. Eu quero usar 3 exemplos bíblicos e em cima dos 3 exemplos elaborar 3 perguntas para que você responda dentro do conhecimento que você tem. E você vai concluir que o nosso Deus é um Deus acelerado. E o que Ele está dizendo para nós hoje é, acelera, acelera. Durante esses últimos meses, nós fomos levados a colocar a nossa vida no stand-by. Verdade ou não? Sabe aquela luzinha que fica acesa em casa, dizendo que o aparelho está em stand-by? E a qualquer momento, a hora que você quer, você aciona e ele, aciona, ele liga. Nós fomos levados a viver no estado de stand-by. Você olha para o cristão e ele está em stand-by. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, acelera, pisa, porque eu vou começar a fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Os 3 exemplos que eu queria dar, bíblico, para te dar fundamento acerca do que eu estou falando. Você pode depois conferir na sua Bíblia. Aliás, eu gostaria muito que você fizesse Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Eu não vou ler. Você deve conhecer o texto tanto quanto eu, quando Jesus faz um dos milagres, que é o milagre da multiplicação dos pães. E eu queria que você se fundamentasse nesse texto de Marcos capítulo 6, por alguns detalhes. Olhando para esse texto e olhando para esse milagre, eu perguntaria para você nessa noite, e também me proponho a responder junto com você. Naquela ocasião, Jesus alimentou aproximadamente 15 mil pessoas, mais ou menos. A Bíblia fala que foi 5 mil, mas aí a gente faz aquela conta de contar 5 mil homens, por trás de todo homem uma mulher, por trás de todo casal 2 filhos. Eu sei que isso é uma linha de pensamento, mas enfim, considere que nós tínhamos ali de 10 a 15 mil pessoas para serem alimentadas. E eu perguntaria para você, quanto tempo você acha que levaria para preparar comida para 10 ou 15 mil pessoas? Quanto tempo se leva? Agora eu quero que você considere os detalhes do texto, porque o texto diz que não havia ali aplicativo de delivery, não havia ali shopping, não havia ali comércio, não havia ali transporte, não havia nada disso. Eles estavam num lugar deserto, eles estavam sem nenhuma estrutura de cozinha, e no entanto Jesus alimenta de 10 a 15 mil pessoas. Quanto tempo naturalmente hoje a gente levaria para preparar uma festa para 10 a 15 mil pessoas? Talvez 2, 3, 4 dias, eu realmente não sei com precisão, mas no mínimo de 2 a 3 dias para preparar uma festa, levando-se em conta que deveria se comprar todos os ingredientes para preparar o alimento, enfim. De 2 a 3 dias. Sabe quanto tempo Jesus levou para alimentar essa multidão? Alguns minutos. Aliás, eu arriscaria dizer para você que Jesus levou mais tempo para tentar organizar aquela multidão do que para fazer o milagre que ele fez. Organizar uma multidão de 10, 15 mil pessoas é um grande desafio.
Até hoje nós temos esse desafio aqui, não é verdade? E no entanto Jesus leva minutos, e Ele multiplica pães e peixes, e Ele alimenta uma multidão de 10 a 15 mil pessoas. Eu ainda mencionaria para você um outro texto, Números capítulo 17, versículo 1, fala de um momento em que o povo de Israel viveu um momento de rebelião, um momento onde a liderança de Moisés estava sendo questionada. Deus vem com juízo, julga Datã, Corá, julga aqueles homens. É um drama quando a gente lê esse texto da Bíblia. E logo na sequência, a Bíblia diz que uma praga vem e começa a eliminar o povo por causa de uma atitude de rebelião contra a autoridade que havia sido estabelecida por Deus. Deus então pede para Moisés colocar 12 varas, 12 ramos, 12 bordões diante da presença de Deus. Cada bordão representando uma tribo de Israel. E Deus disse: a vara do homem que florescer, esse é o homem que eu tenho escolhido. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. Isso está até no Novo Testamento, confirmando isso que eu estou falando para você. Eu perguntaria para você: quanto tempo leva uma amendoeira para produzir flores e frutos? Quando a gente estuda, a gente vai ver que de 10 anos, aproximadamente de 8 a 10 anos, uma amendoeira com tanto recurso que existe hoje, consegue se fazer com que uma vara de amendoeira produza frutos em 5 anos. 5 anos. A Bíblia diz que Deus, Ele multiplicou, Ele fez aquela vara de Arão florescer. A vara de Arão floresceu da noite para o dia, ou seja, em menos de 10 horas, Deus fez aquela vara florescer. E eu gostaria ainda de desafiar você, um último texto, Êxodo capítulo 4. Isso tudo para dar o embasamento daquilo que eu estou falando para você, de que o nosso Deus é um Deus acelerado. Quando Deus chama Moisés, Deus coloca em Moisés sinais para respaldar o seu ministério. E um desses sinais é quando Deus olha para Moisés e diz assim: coloca a tua mão no peito. Ele coloca a mão no peito, e quando ele tira, a mão dele estava leprosa. E Deus fala para ele: coloca a mão no peito novamente. Ele coloca, e quando ele volta, a mão está sã. Eu perguntaria para você hoje: quanto tempo levaria uma pessoa para ser curada de lepra? Na perspectiva bíblica do texto, impossível, não havia cura. Hoje, nós poderíamos dizer que com um tratamento muito bem feito, com muito cuidado, muito empenho, nós levaríamos de 6 meses a 1 ano para conseguir chegar à cura de uma lepra, de uma hanseníase. Deus fez isso em fração de segundos. Onde você está agora? Coloca sua mão no peito. Agora tira. Quanto tempo você leva para colocar sua mão no peito e para tirar? Talvez alguns segundos. Esse é o tempo suficiente que Deus precisa para fazer um milagre, para fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida. A segunda consideração que eu quero fazer é exatamente falar e dar ênfase ao tamanho do milagre que Deus fez. Porque eu estou falando de aceleração e eu estou falando de milagres. E o texto que nós lemos, especialmente o versículo 16, mas quando a gente lê somente o versículo 16, fica tão difícil da gente entender com profundidade o tamanho do milagre. Então eu quero clarear um pouco para você, eu quero elucidar um pouco para você, para a gente entender com um pouco mais de profundidade o versículo de número 16, nós precisamos entender o versículo de número 5. Se a gente voltar um pouquinho os olhos para o texto, para o começo do texto, no versículo 5 diz assim: pois os inimigos subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Recentemente nós tivemos uma ameaça no Brasil, no sul do Brasil, de gafanhotos que ameaçavam invadir as lavouras. E todos os que são da região sabem a apreensão que causou. Mas eu quero dizer para você que quando a gente olha o versículo 16 e a gente entende com profundidade o versículo de número 5, olha, é uma multidão tão grande que parece gafanhoto. Eu tenho certeza que você deve ter visto alguma imagem de YouTube
desse bando de gafanhoto vindo sobre as lavouras de países vizinhos e do sul do Brasil. É assustador. E se alguém lhe desafiasse a contar a quantidade de gafanhotos, ninguém conseguiria fazer isso. Essa era a maneira como os inimigos estavam vindo contra Israel. E a multidão era tanta que não se podia contar. Isso é que diz o texto. Se você quiser entender um pouquinho mais de profundidade o tamanho desse milagre, você precisa, além de voltar para o versículo 5, você precisa ir para o capítulo 8, versículo 10. E ali no capítulo 8, versículo 10, você vai perceber que o número do exército midianita, dos inimigos que se juntaram e que se levantaram contra Israel, era de um total de 135 mil pessoas. Quando você lê a continuação do texto de Juízes que nós lemos, você vai ver que o exército de Gideão era composto por 300 homens. 300 homens. E eu perguntaria para você, 300 homens, dá para encarar 135 mil inimigos que se levantam e vêm contra nós? Do ponto de vista natural, é claro que não, querido. Mas quando a gente entende esses detalhes do texto, a gente percebe o tamanho do milagre que Deus está fazendo e o tamanho do milagre que Deus está produzindo. No entanto, tudo isso que eu estou compartilhando com você só é possível, em primeiro lugar, porque o texto diz que o Senhor estava conosco. O Senhor está conosco, o Senhor estava com o povo, e o Senhor está comigo e com você. E em segundo lugar, porque o Senhor está nos introduzindo exatamente nesse tempo, num tempo de aceleração e num tempo de milagres. Amém? Você crê nisso que eu estou falando? Eu estou profetizando sobre a tua vida um tempo de aceleração e um tempo de milagres. Agora, quando eu me inspiro nesse texto, como nós estamos fazendo nessa noite, querido, eu quero compartilhar com você algumas verdades, pelo menos 4 verdades importantíssimas, que Deus espera encontrar em mim e em você, para que Ele possa dizer também para nós: olha, eu estou contigo, e você vai derrotar os seus inimigos, todos aqueles que têm se levantado contra você, como se eles fossem um só homem. E o Senhor vai dizer: olha, eu vou introduzir você num tempo de milagres, num tempo de extraordinário e num tempo de sobrenatural. E eu quero compartilhar, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algumas verdades importantes. E a primeira delas que eu quero compartilhar com você, queridos, é que se eu quero a presença de Deus junto a mim, se eu quero entrar nesse tempo de milagre, de sobrenatural, eu preciso de ter um encontro com Deus. Eu preciso de ter um encontro com Deus. Versículo de número 11 diz que Gideão teve um encontro com o Senhor. Ele estava no cotidiano, ele estava no seu dia a dia. E Deus vem, através de um anjo, o próprio Deus vem e senta-se debaixo de um carvalho. E ali a Bíblia fala que esse encontro transformou completamente a vida e a história de Gideão. E quando a gente olha para a história de grandes homens que Deus levantou na história, querido, a gente vai perceber que esses homens tiveram o mesmo encontro. A gente olha para Moisés, que teve um encontro extraordinário e sobrenatural junto à sarça ardente. A gente vê Isaías, que teve um encontro extraordinário e sobrenatural com Deus. Ah, querido, eu sou do tempo em que a gente valorizava tanto o encontro. Hoje as redes sociais, elas aproximaram pessoas que estão distantes. Nesse exato momento, eu posso entrar na sua casa com a sua permissão, gente de locais tão distantes, e a rede social fez isso. Mas na época, principalmente quando nós queríamos ter um encontro que envolvia o nosso coração, um encontro sentimental, um encontro com a pessoa amada, a gente sabe de todo o ambiente, de todo o sentimento, de todo o clima que envolvia a preparação para aquele encontro. Verdade ou não? Quantos de nós não nos preparávamos com tanto cuidado, com tanto detalhe? O coração batia mais forte, a sensação era de alegria, de felicidade, de júbilo, porque nós íamos estar junto da pessoa amada. Ah, querido, eu estou falando tudo isso para você porque eu quero gerar no seu coração o mesmo tipo de sentimento. Aliás, que seja gerado um sentimento muito maior, para termos um encontro com Deus, nos prepararmos, nos apresentarmos diante de Deus com o nosso coração quebrantado, contrito. Ah, amado, esse encontro com Deus transformou completamente a vida desse homem.
E eu quero que você gere essa expectativa. O Senhor disse: quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a porta, e o teu pai que te ouve em secreto vai te responder. Amado, só quem já pisou no Santo dos Santos sabe o valor que tem estar na presença de Deus. Eu quero gerar esse desejo no seu coração, querido. As maiores experiências e mais profundas experiências que eu tenho tido na minha vida, eu tenho tido no meu momento a sós com Deus, no meu momento devocional, no meu encontro com Deus. E esse é o desafio que eu quero plantar no seu coração, porque encontros diários, encontros constantes, trazem aceleração no processo e trazem milagres de Deus na nossa vida. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você, querido, é que eu preciso ouvir a voz de Deus. Não basta apenas ter um encontro com a presença de Deus, não basta apenas ser envolvido pela glória de Deus. Tudo isso é muito bom, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Ah, querido, quem já ouviu a voz de Deus sabe do que eu estou falando. E nós somos envolvidos por um sentimento de paixão e de dependência por essa voz. Olha o que o versículo 12 diz. No primeiro ponto nós lemos o versículo 11. O versículo 12 diz assim: o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Ou seja, o Senhor não apenas apareceu, o Senhor não apenas teve um encontro com Gideão, mas o Senhor falou com Gideão. E eu quero dizer duas coisas importantes para você em cima desse ponto, querido. A primeira delas é de que o que Deus falou para Gideão, Deus continua falando para mim e para você hoje, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o Senhor está dizendo para você e para mim hoje: o Senhor é contigo, homem e mulher valente. O Senhor é contigo, homem e mulher valente. Quando eu olho para algumas promessas da Bíblia, eu tenho falado isso reiteradas vezes. Um dos textos mais lindos para mim, uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia está em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, quando o Senhor Jesus disse assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle e o governo de absolutamente nada. Deus não foi pego de surpresa com um vírus que tem trazido medo, desespero às nações da terra, confusão, porque as pessoas não têm respostas. O Senhor nunca foi pego de surpresa. O Senhor continua assentado num alto e no sublime trono, e Ele está dizendo para você e para mim: eu estou contigo. E já que eu estou contigo, você vencerá os seus inimigos, como se eles fossem um só homem. A segunda coisa que eu quero dizer para você, queridos, em cima desse ponto, é que o que Ele tem para nos dizer não tem nada a ver com o que a gente pensa, o que a gente acha, ou o que a gente mesmo tem falado acerca de nós. Olha que interessante, a palavra de Deus diz tanto em Jeremias quanto em Isaías. Jeremias diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ah, que tremendo, querido. O Senhor é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Isaías diz assim: olha, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos, porque assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, e os meus caminhos estão muito acima dos vossos caminhos. Então o que eu quero dizer para você, querido, é que o que Deus tem para dizer para mim e para você hoje não tem nada a ver com tudo o que disseram, a vida disse, as circunstâncias disseram acerca de nós. Olha que interessante. Olha o argumento que Gideão ele faz uso. O que é que Gideão tinha para dizer? Eu fico pensando, meu Deus, a gente só muda de endereço, né? As limitações são as mesmas. Porque quando a gente olha para o texto, você deve ter prestado atenção à medida que eu fui lendo. Uma das coisas que Gideão tem para dizer é: ai, ai! Quanta gente nesse tempo de coronavírus tem dito: ai, o que será de mim? Quais são as expectativas, as perspectivas dos dias futuros? Ai,
Como sairemos dessa situação? E quando a gente ouve que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, a gente então entra num processo de desespero, porque a gente não sabe como o mundo vai ser. Ai! E a gente vai lendo no texto que a coisa vai aprofundando um pouco mais. Olha o que ele diz. Eu estou colocando com minhas palavras, mas você há de convir comigo que é exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz assim: onde está a coerência entre aquilo que nos disseram e aquilo que estamos vivendo? Onde está a coerência entre aquilo que nos disseram e aquilo que estamos vivendo? Essa é a pergunta que eles fazem. O que nos disseram nossos pais, de como o Senhor nos tirou lá do Egito, e agora o Senhor tem nos entregado na mão dos midianitas. E quanta gente hoje tem sucumbido diante da mesma pergunta: onde está a coerência entre a fé, o cristianismo, o poder da palavra de Deus e o poder de Deus, enquanto muitas vidas estão sendo ceifadas, enquanto nós estamos desesperados em não saber como reagir diante de algo que os nossos olhos nem podem ver? Onde está a coerência? Alguns vão para o exagero de acreditar que podemos enfrentar esse vírus sem nenhum cuidado, sem absolutamente nenhum cuidado, nós vamos enfrentá-lo pela fé. Outros já se trancafiam de medo, de desespero, e pensam até em tirar a própria vida, porque não vê saída, não vê solução. E se a gente pudesse transliterar a pergunta, seria exatamente essa. Traduzir essa pergunta, colocar com nossas palavras, seria exatamente essa: onde está a coerência? A gente fala tanto de fé, a gente fala tanto de poder de Deus, a gente fala tanto de presença, a gente fala tanto de livramento, e não é o que nós estamos vendo nesses dias. Olha o discurso de Gideão: minha família é a mais pobre. Será que você, tanto quanto eu, poderia dizer isso também? Minha família é a mais pobre. Quando a gente olha para a genealogia, minha família é a mais pobre. E como se não bastasse, ele diz assim: eu sou o menor da minha família. Se a gente pudesse resumir tudo numa palavra só, querido, seria os improváveis. Talvez você, tanto quanto eu, é um improvável dessa vida. Mas Deus escolhe coisas improváveis para manifestar o poder da sua glória. E eu queria que você entendesse isso, querido. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque o que Deus tem para dizer para ele não é nada disso. Deus, ele fica ouvindo aquele blá blá blá, aquele mimimi de Gideão. E Deus, ele só finaliza dizendo assim: vai nessa tua força e livra Israel. Sabe, amados, eu sei que às vezes a gente olha para esse texto em outras perspectivas, mas quando eu olho para essa afirmação de Deus, vai nessa tua força e livra Israel, é que mesmo se a força de Gideão fosse aquela que ele entendia que ele tinha, ou seja, nenhuma, nada, nenhuma probabilidade, nenhuma possibilidade, nada, ainda que fosse, preste atenção no que eu estou dizendo, ainda que fosse, não era, mas ainda que fosse, Deus está dizendo assim: essa tua força é suficiente para eu te levantar e libertar o povo de Israel. Deus não está limitado à nossa força, ao nosso entendimento, à nossa capacidade, querido. Muito mais do que cantar, é quando Ele vem, Ele vai fazer de novo o que Ele fez no passado, Ele vai fazer de novo nos nossos dias, e Ele vai fazer em mim e através de mim, Ele vai fazer em você e através de você. Vai nessa tua força e livra Israel. Eu diria que Deus está dizendo assim: olha, pisa, acelera, meu filho, que eu estou com você. Tira a sua vida do stand-by, tira do automático, porque eu vou começar a fazer coisas extraordinárias. Mas não fica limitado a sua força e o seu entendimento. Essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, querido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o que Deus vai dizer para nós hoje é o mesmo que Ele disse para os homens que Ele levantou, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, para influenciar uma geração
e outras gerações, como a nossa tem sido impactada por causa da resposta que alguns deles deram a Deus. Eu diria para você que a voz de Deus nos coloca num processo de aceleração, querido, e traz milagres de Deus na nossa vida. Experimente ouvir a voz de Deus. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você é que, além de ter um encontro com Deus, além de ouvir a sua voz, eu preciso ter consciência do chamado e do envio. Eu e você precisamos ter consciência do chamado de Deus e do envio de Deus. Meu amado, Deus está chamando você e Deus está enviando você para fazer diferença no meio dessa geração. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a situações mais adversas, mais impossíveis, o Senhor está levantando você e eu para fazer diferença. Amado, nós testemunhamos no começo desse ano, propriamente no dia 8 de fevereiro, nós testemunhamos muito mais do que um evento histórico, um evento profético sobre os céus do Brasil. Um evento chamado Descende, que o próprio evento já diz o que ele se propõe a fazer. O envio. Descende, o envio. Deus está nos levantando, Deus está nos capacitando. Agora, deixa eu te dizer duas coisas também com relação a esse ponto, querido. Todo enviado, preste bastante atenção nisso, todo enviado entra em crise por se sentir desqualificado. Todo enviado entra numa crise por se sentir desqualificado. Quando você olha para Moisés, quando você olha para Jeremias, quando você olha para Isaías, quando você olha para os homens que fizeram diferença na história bíblica, você vai perceber homens e mulheres que se sentiram desqualificados diante do chamado. Então o que eu quero dizer para você é que você é normal. Quando você se sente desqualificado para a obra ao qual o Senhor tem lhe chamado, você se sente desqualificado, mas aquele que lhe chama é aquele que lhe qualifica, é aquele que lhe respalda, é aquele que vai adiante de você. A segunda verdade nesse ponto é que todo enviado vai no poder e na autoridade daquele que o enviou. Querido, você precisa entender muito isso. Você não vai na sua capacidade, você não vai no seu entendimento, você não vai na sua qualificação, você vai no poder e na autoridade daquele que o enviou. Você é um mensageiro do céu, é um embaixador do céu. Você vai no poder e na autoridade dele, e nós temos tanto respaldo bíblico para dizer o que dizemos. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Amado, você já parou para ver a profundidade do poder e da autoridade que você tem? Você não tem poder e autoridade sobre uma parte do poder do inimigo. Você tem poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. É isso que diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, repita comigo, diga nada, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ninguém e nada pode tocar em você. É impossível. Há um respaldo, há uma autoridade, há um poder, mas você precisa entender, querido, Deus está lhe chamando e Deus está lhe enviando no meio dessa geração. Você precisa, tanto quanto Gideão, fazer diferença. Mesmo quando você olha e vê um exército de 300 diante de 135 mil, você precisa se lembrar do versículo 16 e precisa entender que o Senhor está dizendo: já que eu estou contigo, você vencerá os teus inimigos como se eles fossem um só homem. Isso é aceleração, isso é milagre, querido. Mas existe uma última verdade e uma última postura que eu entendo que Deus deseja encontrar em nós.
E essa verdade diz assim: eu preciso trazer uma oferta. Amado, nós temos sido ministrados aqui, desse púlpito, temos sido alimentados de uma forma extraordinária. E temos sido despertados para o fato de que momentos solenes, momentos marcantes e extraordinários, eles são selados com altares que são levantados e com ofertas que são trazidas. Amado, é impressionante o texto. O texto fala que quando Gideão tem esse encontro, ele ouve e ele é enviado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que ele fala assim para o anjo: olha, fica aqui que eu vou entrar lá na minha casa e eu vou preparar uma oferta para trazer para você. Porque ele sabia que o que estava acontecendo na vida dele era determinante, era extraordinário, era marcante. E ele quer selar aquele momento com uma oferta e com um altar levantado. E o que eu acho impressionante é que Deus diz para ele: sabe o que? Pode entrar, porque enquanto você não voltar com a tua oferta, eu não vou embora. Ah, amado, quantos de nós não valorizamos o momento do altar e o momento da oferta, tanto quanto o momento da palavra ou o momento da adoração? Eu quero dizer para você que talvez o momento mais importante da palavra seja exatamente o momento em que nós podemos levantar um altar e nós podemos trazer uma oferta para Deus. Esse é o momento mais importante, o momento que cativa o coração de Deus de uma tal forma, que Deus se lembra disso mesmo depois de anos e anos. Deus se lembra do altar que foi levantado e da oferta que foi trazida. Existem alguns detalhes no texto que a gente deixa passar batido. A Bíblia diz que quando Gideão entra, ele prepara uma oferta, ele prepara um cabrito, ele faz bolos com 1 efa de farinha. Amado, 1 efa de farinha equivale a mais ou menos 30 quilos de farinha. Bom, quem mexe com culinária sabe o tempo e o tamanho do bolo que você faria e o tempo que você precisaria para fazer um bolo com 30 quilos de farinha. 1 efa, ele faz aquela oferta e ele traz. E a Bíblia diz que quando ele traz, o anjo estende o cajado, o bordão, fogo cai do céu. Aquela oferta foi aceita pelo Senhor. E o que eu quero convidar você juntamente comigo nesse momento a fazer, querido, eu quero convidar você a levantar um altar ao Senhor nesse momento. Será que você pode, onde quer que você esteja, será que você pode levantar um altar ao Senhor comigo nesse momento? Ah, que tremendo, a Bíblia fala que esse altar recebeu um nome. Sabe qual foi o nome do altar? Jeová Shalom. Você pode repetir comigo? Diga: Jeová Shalom. Diga: o Senhor é a minha paz. Amado, quando nós levantamos um altar ao Senhor e nós atribuímos a Ele esse nome, o Senhor é a minha paz. Eu disse aqui na quarta-feira, querido, quando nós tributamos a Deus honra e glória, não é porque Ele precisa disso. Deus é suficiente em si mesmo. Quando eu faço isso, eu sou consolidado nessa verdade. E quando eu levanto esse altar, eu estou dizendo: o Senhor está ministrando essa paz no meu coração. E não há absolutamente nenhuma situação e nenhum inimigo que me fará parar, que me fará retroceder, que me fará desanimar. Vamos levantar um altar ao Senhor e vamos dar esse nome a Ele, Jeová Shalom. Eu queria que você preparasse o ambiente, onde quer que você esteja na sua casa. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Juninho vai nos conduzir nesse momento. E na sequência eu quero voltar e quero orar com você para selarmos esse momento, apresentando ao Senhor esse altar, Jeová Shalom.